Boa, valeu. Boa noite, galera, tudo bom? A ideia dessa palestra aqui é vamos tentar rodar uma versão semelhante ao GitHub Copilot localmente e na faixa. Como o Bruno comentou, nós não somos acadêmicos de IA, né? Nosso conhecimento teórico sobre os modelos não é tão grande, mas desde o começo desse hype aí, desde 2023, mais ou menos, 2022, eu já brincava um pouquinho com o IA, desde que lançou o ChatGPT e o GPT-3, eu tenho acompanhado todas as novidades, que são muitas, tem semana que tem muita coisa, e aí a gente tem construído produtos, criado código, tá sempre por dentro das notícias. A ideia dessa comunidade é que ela seja uma troca, e a ideia dessa palestra é que ela seja uma palestra bem mão na massa, mas os primeiros 5 minutos não. Eu vou fazer um recapitulando aqui, que eu achei importante, para falar um pouquinho como que surgiu, da onde que veio, por que que tem esse hype, se é algo recente ou não, se foi a OpenAI que inventou tudo e é uma empresa super disruptiva. Então, é, aguenta um pouquinho, 5 minutinhos só de história, e aí a gente já começou a compartilhar minha tela, já vou para a parte dos modelos do Llama. Beleza, primeira coisa que é importante falar é LLM. O que é o LLM? Large Language Model, beleza. É uma arquitetura de, de inteligência artificial, né, de modelos, que surgiu recentemente. Mas, assim, apesar do hype ser recente, ela está relacionada a uma área que existe desde a década de 50. Lá naquela época, um cara não muito conhecido, chamado Alan Turing, começou a estudar a inteligência artificial e questionar sobre como é que a gente pode definir a natureza da inteligência e consciência das máquinas, né? E aí, com isso, surgiu o famoso teste de Turing, que basicamente é um entrevistador humano que conversa com um entrevistado oculto, onde o humano faz algumas perguntas para o entrevistado e se o humano não e o entrevistado responde, e se o humano não conseguir classificar se quem respondeu é humano ou uma máquina, está provado que a máquina ela passa no teste, ela possui uma inteligência entre aspas artificial. Então, desde 1950 a gente já usa esse termo. Teve um artigo acadêmico do Turing que deu início à área de processamento de linguagem natural, que é a área dos LLMs modernos. E aí, beleza, em 50 teve isso daí. E em 1990 surgiu um novo conceito, um novo modelo chamado de redes neurais recorrentes, que ela foi criada para processar sequências de dados de texto, onde a ordem das palavras importava. Então, eram etapas sequenciais, onde ele processava parte do texto passo a passo e ia aguardando um estado interno que representava a informação acumulada até aquele momento. Então, a saída de um passo já era a entrada de uma outra etapa e ele criava um tipo de memória entre as etapas. Só que tinha alguns problemas. Todo o processamento ele era sequencial, não dava para ser paralelizado, então era lento quando o texto ou a base de dados era muito grande. E também, como ele ia sempre ajustando, da metade para frente ele começava a esquecer do começo. Então, em 1997, surgiu uma nova arquitetura de processamento de texto para resolver esse problema, chamada LSTM. E LSTM vem de Long Short Term Memory, ou memória de longo prazo de curta duração. Era uma evolução da RNN, onde existiam algumas células de memória no meio do processo e alguns portões que poderiam ficar atualizando esse dado de memória que tinha. Então, ele tinha entrada, esquecimento e saída, ele ia gerenciando mais ou menos isso daí, e ele era melhor na retenção de longo prazo, sem perder a eficácia, que nem o RNN perdia. Beleza. O que isso tem a ver com o LLM? Bom, o LLM ele surgiu como uma evolução da LSTM. Em 2017, pesquisadores do Google lançaram um artigo científico chamado Attention is All You Need, que propunha uma nova arquitetura mais avançada que a LSTM, chamada de Transformers. E aí, meio que tudo mudou, assim. Em 2017, esse arquivo ele é considerado como o pai dos LLMs. Então, todos os modelos de linguagem de grande, larga escala que a gente conhece hoje surgiram desse artigo do Google de 2017. O mais famoso atualmente é o GPT-4 da OpenAI. É o melhor modelo que a gente tem também até então. Mas não foi a OpenAI que
que descobriu esse modelo, nem que propôs esse modelo, foi o Google, e aí o OpenAI acabou não se aproveitando porque era público, mas acabou saindo na frente do próprio Google, né? E conseguiu construir um produto melhor e tomou mais renome. E aí, beleza, só que aí ela não é mais OpenAI, né? Ela é conhecida como Closed AI, porque o modelo dela é fechado, a gente não tem acesso, a gente não pode rodar localmente na nossa máquina, a gente só consegue acessar através de API ou através do produto ChatGPT. Dizem que eles passaram anos e anos melhorando o modelo, né? Então, pagando pessoas para ir testando e falando se está certo ou errado. E aí, com isso, foi refinando até o ponto que a gente está hoje, que é o GPT-4, que é o melhor. Só que, o que aconteceu? Logo no começo, quando o GPT-3 começou a ficar famoso, a Meta, né, no caso, a empresa do Mark Zuckerberg, que é a dona do Facebook e do Instagram e do WhatsApp, se eu não me engano, ela resolveu entrar nessa disputa com a OpenAI. E eles resolveram inovar. Eles trouxeram uma disputa bem interessante, na verdade, que é muito benéfica para a gente, que eles lançaram um modelo LLM de código aberto, que foi o Llama 1. E esse Llama 1, ele não era muito bom comparado com o GPT-3, ele perdia em todos os benchmarkings, só que ele ficou muito famoso, e aí desse Llama 1 começou a destrinchar vários outros tipos de modelo open source, que a comunidade contribuía para melhorar, para treinar. Começou alguns modelos a serem treinados, inclusive, em cima das respostas do chat GPT, teve essa polêmica aí, e começou a dar certo, o pessoal começou a ver que isso aí estava dando certo, e aí em junho de 2023, ou seja, metade do ano passado, eles lançaram o Llama 2, que é um modelo já muito melhor que o Llama 1. Ele, nos benchmarks é a comparação, né? Existem alguns testes que o pessoal fazem as mesmas perguntas para dois modelos diferentes, e aí, de acordo com a resposta, eles têm um critério de avaliação de pontuação, e o Llama 2 ele conseguiu ser melhor do que o GPT-3 Turbo, por exemplo. Ninguém bate o GPT-4 ainda, mas já começou a bater o GPT-3 Turbo. E esse modelo ele pode ser rodado em qualquer lugar. Ele possui três versões, se eu não me engano, uma com 3 bilhões de parâmetros, outra com 7 e outra com 70 bilhões de parâmetros. Esses parâmetros são mais ou menos são como você define a quantidade de informação que um modelo tem disponível para acessar. Então, quanto mais parâmetros, mais pesado ele é, mais processamento ele exige. Então, geralmente, todas as empresas que rodam modelos LLM, elas compram muita GPU, que é placa de vídeo, porque pô, é realmente muito pesado, você precisa de muito processamento computacional para conseguir gerar as inferências, né? E basicamente, resumidamente, o LLM ele é muito bom em predizer qual é a probabilidade das próximas palavras aparecerem, então, de acordo com o prompt. Então, você fala oi, e aí ele vai fazer um cálculo lá e falar, bom, sei lá, boa tarde tem 90% de ser a próxima palavra, bom dia tem 50%, e aí ele começa a sugerir. Só que isso, quando aplicado para muito dado, foi treinado, o GPT-3 e 4 foi meio que treinado em cima da internet inteira, o Llama foi treinado em cima dos dados do Facebook, se eu não me engano. O GitHub Copilot foi treinado em cima de repositórios abertos do GitHub. Então, quando você começa a adicionar uma quantidade enorme de dados, esse modelo ele começa a ser bom para outras coisas, né? No fundo, ele só é bom, teoricamente, ele foi criado para adivinhar quais são as próximas palavras, mas quando você tem uma base de dados muito grande, ele consegue converter texto, transformar, resumir, mas no final é tudo manipulação de texto ou então de vídeo também. Tem como aplicar a metodologia Transformers para geração de vídeo. E, bom, beleza. E aí a gente tem como hoje rodar esse modelo localmente. A Meta fez uma parceria com a Microsoft. Se eu não me engano, esse modelo também está disponível na Azure, caso você queira pagar, queira rodar ele na cloud, né, sem precisar rodar no seu modelo local. Mas hoje eu vou mostrar duas formas. Tem duas plataformas que é bem fácil da gente rodar o modelo.
e depois eu vou mostrar uma extensão do VS Code que facilita para a gente conseguir acessar esse modelo que está rodando local para ter algumas funcionalidades parecidas com a do GitHub Copilot sem precisar pagar. Claro que se você tiver uma máquina que não tem muito processador de processamento computacional, pode ser que demore um pouco, fique meio lento, mas existem modelos menores, tem toda uma questão de quantificação dos modelos, se eu não me engano, que eles fazem, que é para diminuir o tamanho dos parâmetros e deixar mais leve. Tá bom, beleza. O Llama 2, eu deixei ele aqui porque ele é um dos melhores modelos, ele foi pioneiro também do modelo open source, ele acabou incentivando muita gente, muita empresa e muita comunidade a contribuir com os modelos open source e melhorou bastante o cenário da LLM. O segundo modelo que eu vou falar é um caso bem interessante, que é uma empresa francesa, se eu não me engano, que chama Mistral. Ela foi lançada em setembro de 2023. E essa semana a Microsoft acabou de anunciar que fez um investimento de 16 milhões de dólares nessa empresa. A curiosidade é que é uma empresa que tem 9 meses e o CEO dela tem 31 anos. E uma coisa meio triste é que quando eles surgiram, logo na fundação da Mistral, eles levantavam muito a bandeira do open source. Eles diziam que eles eram 100% comprometidos com geração de modelos open source. O modelo deles acaba sendo melhor do que o Llama 2 em alguns benchmarks, é muito bom para código. Eles têm alguns modelos específicos para algumas linguagens. Eu sei que tem o Python disponível, que foi treinado em cima de alguns repositórios específicos de Python, e é muito bacana, é legal, eu gostei, particularmente foi o que eu mais gostei de rodar localmente. E só que aí agora eles fizeram uma parceria com a Microsoft disse que tem interesse de investir 2 bilhões de dólares na empresa e logo depois que eles anunciaram a parceria já disseram que os próximos modelos deles não vão ser mais de código aberto. Então, tomara que surja alguma outra empresa aí que consiga ajudar. E o outro modelo lançou essa semana, ou semana passada, dia 21, semana passada, desculpa, que é o modelo Gemma, também é da Google, que é um modelo open source. A Google ela tem o Gemini, que não é open source, você pode usar o modelo cloud ou as plataformas dele, mas eles acabaram de lançar esse modelo Gemma, que é bem interessante também, mas ele é meio limitado, ele é bem restrito, assim, às vezes, dependendo da pergunta que você faz, ele não quer responder, mas eles também, esse benchmark aqui eu tirei lá do site deles, ele diz que está melhor que todos os outros modelos de código aberto, tanto em respondendo questão, quanto pensando em matemática e ciência e programação. Beleza, esses são os 3 modelos mais famosos, tanto que o Google escolheu colocar eles no benchmark, e são modelos que a gente consegue rodar na nossa máquina. Mas como que a gente faz para rodar essa máquina, na nossa máquina? Então, vamos falar um pouquinho agora de plataformas que já foram construídas também de código aberto ou pela comunidade para que a gente consiga rodar isso sem precisar pagar um provedor de serviços da cloud ou sem precisar usar os serviços do Google, ou da Microsoft ou da OpenAI. Beleza. Eu vou falar de 2 plataformas aqui hoje. A primeira é o Ollama e a segunda é o LM Studio. O Ollama, ele é mais simples, ele é mais baseado no terminal. Deixa eu sair fora aqui e vamos acessar o site deles. O site deles é um site, tipo, a landing page não tem scroll, é bem simples assim, tem só, se vocês quiserem acessar, ollama.com com 2 L's. Tem só um botão para fazer download, ele não tem documentação, é meio difícil de você se achar nele logo de cara, mas eu vou mostrar como é que eu consegui fazer rodar aqui. Se você está no Mac, você pode dar um bril install Ollama, ele vai instalar para você, eu já tenho instalado. E se você clicar aqui em modelos, ele mostra todos aqueles que eu comentei para você. Então, ele está filtrando aqui por interessante, né? Tem o Gemma do Google, tem o Llama 2, o Mistral, tem esse Mixtral, que se eu não me engano, é um pouquinho mais pesado que esse daqui. Lava, CodeLlama, Dolphin Mistral, ele basicamente é uma biblioteca de modelos de código aberto que você consegue rodar. Para você
conseguir baixar, é bem simples. Depois que você instalou, você consegue vir aqui no terminal. Eu estou olhando o chat aqui agora. Me respondam se o tamanho tá bom do texto ou se eu preciso aumentar, por favor. Aqui tá pequeno, beleza. Bom, vou aumentar um pouquinho mais. Acho que assim já tá legal. Show. Então, para baixar, você consegue fazer só um Olhama Pool Gemma. Na verdade, antes disso, você precisa rodar ele. Desculpa. Então, você tem que dar um Olhama Serve. Beleza. A partir do momento que você está rodando ele, deixa eu quebrar minha tela aqui. Você consegue baixar modelos. E aí ele vai fazer um pool lá do repositório cloud dele. Baixou, beleza, legal. E aí você consegue dar um Olhama Start e o nome do modelo. Opa, Start. Deixa eu dar um help aqui. Olhama Run, na verdade. Desculpa. Vamos lá. Olhama Run, Gema, eu vou pegar a última versão. E aí ele vai fazer as configurações que ele precisa e já está rodando. Então eu posso vir aqui e fazer uma pergunta para ele. Sei lá, why is the sky blue? E aí ele já responde, ele dá esse terminal interativo, né? E aí você já consegue usar aqui, mas o que eu achei bem interessante dele é o seguinte, cara, que ele assim que você começa a rodar um modelo no Olhama, ele já libera uma API, ele cria um servidor para você na porta 114.34 e você pode fazer requisições. Então, por exemplo, se eu fizer essa requisição aqui, ele me retorna todos os modelos que eu tenho. Se eu fizer uma requisição, essa daqui, por exemplo, apontando para um modelo diferente, não é o que está rodando agora, eu estou rodando Gema. Mas se eu apontar para o Mistral e perguntar por que o céu é azul, ele vai demorar um pouco, porque ele vai desligar o Gema, vai gerar o Mistral, e aí ele vai responder. Ele responde em forma de string, então por isso que está desse jeito não muito legal. Mas eu, se eu não me engano, fiz uma Copilot Presentation. Então vamos lá. Eu criei um arquivo chamado Olhama, vamos dar uma olhadinha nele, que basicamente eu pego do terminal, eu pego o argumento, o parâmetro, e faço o processamento dessa string para a gente conseguir rodar. Então eu vou rodar aqui Olhama, what's the name of the USA president? Enable. Será que eu estou rodando? Teste. Olha lá. Eu acabei de dar um curl nele aqui. Tchan, tchan, tchan. Bom, parece que ele está funcionando, mas não está querendo pegar agora, cara. Bom, beleza. Rolou. Vamos ver se roda o meu. Bom, não está rolando não. Não, depois eu vejo. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Continuando. Ele deixa você rodar, ele funciona através do curl. Não sei o que aconteceu com o meu código, depois eu vejo. Mas ele já sobe a API para você, você consegue utilizar ele, você consegue rodar tanto o Mistral quanto o Gema, quanto o Llama 2. Aqui eu mostrei para vocês rodando tanto o Mistral quanto o Gema. Se você der um /by, ele fecha, eu posso rodar o Llama 2. E aí ele vai abrir esse terminal para a gente conseguir testar. E aí, vamos lá, why is the sky blue? Ele é um pouquinho mais lento que o Mistral, o Llama 2, mas ainda assim dá uma resposta legal. E agora, só que assim, ele é muito baseado no código, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de você conseguir rodar isso daqui sem ser usando o Olhama, que é através do LM Studio. O LM Studio, ele traz
interface visual, para que você não precise rodar tudo na linha de comando. Então, para acessar o site é lmstudio.ai. Você consegue fazer download aqui tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. E vou iniciar ele aqui para vocês verem como é que funciona. Deixa eu tirar o terminal. Ele é um pouquinho diferente, ele é bem mais bonito que o Olhama. Você consegue fazer a busca dos modelos já pela plataforma. Ele já vem aqui, por exemplo, o Google Gema de 2 bilhões, tem esse Quen, tem o Mistral, que eu apresentei para vocês, mas tem vários outros modelos. Basicamente, qualquer um pode criar um modelo, testar, treinar ele para o seu dataset e deixar ele público, tanto no repositório do Olhama quanto no do LM Studio. Se eu não me engano, o LM Studio está usando o Hugging Face, que ele é um repositório global de modelos open source. E aí eu baixei aqui o Mistral. Então, se eu vier aqui, eu consigo selecionar. Eu tenho tanto o Gema quanto o Mistral 8X. Eu não recomendo, assim, eu tô com um MacBook M2 Pro aqui, tem 16 GB de RAM, 12 cores de processador, e eu não consegui rodar o Mistral 8X, que são 8 vezes o modelo de 7 bilhões. Eu consegui rodar o Mistral de 7 bilhões. Quando você clica aqui, ele carrega o modelo, a gente pode ver quanto de RAM está usando, quanto de CPU também. É bem mais visual, bem mais interativo. O primeiro que eu usei foi o LM Studio. E aí, vamos fazer um teste. Why is the sky blue? Estou sempre fazendo uma pergunta qualquer, mas você pode fazer qualquer pergunta para ele. Ele está treinado em um monte de coisa, então ele não funciona muito bem em português, tem esse detalhe. E tem um ponto também que é o seguinte: quando você está rodando o modelo local, você só consegue fazer uma requisição por vez. Ele não consegue fazer 2 requisições por vez. O servidor do LM Studio, se você fizer, ele é inteligente o suficiente para criar pelo menos uma fila para você. Então ele enfilera as requisições, só que a segunda só vai começar a ser processada quando a primeira terminar. E aí tem essa parte aqui, tem o modo chat, você pode dar um eject no model quando você quiser parar de usar, mas tem também o Local Inference Server, que ele gera uma API para você também. Aqui você consegue selecionar se você vai acelerar ou não, tem uns presets aqui que são basicamente um prompt inicial. Ele é bem configurável. O número de contexto, a janela de contexto é a quantidade de tokens que ele se lembra, né, sem se confundir. Não sei se você já usou o ChatGPT por bastante tempo, mas quando encerra a janela de contexto dele, ele começa a alucinar ou não consegue te responder. Quando você está usando o LM Studio, você consegue definir qual que é o tamanho dessa janela de contexto e o máximo vai variar de acordo com o modelo que você está rodando. Eu não recomendo você aumentar também isso daqui, porque quando eu tentei aumentar, precisei desligar o computador, porque esses modelos são realmente muito pesados. Mas eu vou iniciar o servidor aqui e pronto, é isso. Eu tenho um servidor rodando agora na porta 1602. E, bom, vamos testar, né? Agora é a parte que a gente consegue. Eu vou abrir meu Visual Studio, meu VS Code, vou lá no repositório do trabalho de casa, vamos abrir o VS Code. Deixa eu rapidinho, então, só voltar para a apresentação aqui. Antes disso, e vou falar do Continue, né? Agora que eu tenho, já, você sabe, 2 formas de rodar o modelo localmente, tanto pelo Olhama quanto pelo LM Studio, existe uma IDE, uma extensão de VS Code e JetBrains, que ela já se conecta a qualquer modelo que esteja rodando ou local ou na cloud e traz para você as funcionalidades parecidas com o do GitHub Copilot. Então, o site dele é continue.dev, The Easiest Way to Code with NLLM. Eu já instalei ele, meu VS Code acabou de abrir, deixa eu jogar ele para cá. Vou minimizar aqui a questão do LM Studio. E quando você for instalar, você pode instalar por aqui também, se colocar continue.dev, deve aparecer para você. Ou só continue. Aqui é esse carinha verde. E
Só instalar, você não precisa configurar nada. Por padrão, ele já vem com 4 opções, que são essas 4 aqui de cima, que são Free Trial. Eu vou remover aqui essas outras que eu tenho. E aí, se você quiser adicionar o do modelo que você quer rodar, você clica aqui nesse mais, e ele já tem pré-configurado algumas coisas. Se você estiver rodando o Olhama, que eu não estou mais rodando, você pode clicar aqui e ele já vai saber qual que é a porta que ele tem que apontar. Mas a gente está rodando o LM Studio, então ele já traz para a gente também. Tem algumas configurações avançadas que assim, você pode mexer se você quiser. Eu não mexi, não testei. Mas, além de selecionar o LM Studio, você pode escolher qual modelo que você quer sempre rodar, ou se você quer rodar o Auto Detect. E aí, no Auto Detect, se vocês virem aqui, ele sempre, por padrão, vai rodar na porta 1, 2, 3, 4, se eu não me engano. O meu LM Studio, deixa eu só conferir qual que é a porta que eu estou rodando ele. Eu estou rodando na 1602, então seria essa configuração aqui. Vou colocar 1602, vamos salvar, e aí a gente consegue acessar esse daqui. Beleza. Selecionei o LM Studio, vamos fazer uma pergunta, vamos falar por que o Sol é amarelo. E der Enter. E aí, quando eu estou dando Enter, ele não está batendo em lugar nenhum. Na verdade, deixa eu abrir o LM Studio aqui do lado, que fica mais interessante. E eu vou fechar isso aqui. Então, vamos ver. Explain more. Se vocês observarem aqui do lado, ele tem um log. Então, automaticamente, essa extensão do VS Code, ela já se conecta com o servidor que está rodando pelo LM Studio ou pelo Olhama. E ele vem com algumas funcionalidades bem legais. Você consegue classificar como helpful ou não. Tem alguns. Você pode adicionar um comentário, rodar um comando. Você pode escrever testes para o highlighted code. Então vamos fazer esse teste aqui. Se eu selecionar um texto, e apertar Windows M, ele já joga esse texto para a janela de chat, ou se eu apertar, não é bem Windows, né, mas é a tecla de comando Shift L, eu consigo falar para ele o que eu quero que aconteça nesse texto. Então eu vou falar para ele pedir change the text to English. Vamos ver se ele consegue fazer essa tarefa. Aqui a gente consegue ver que ele já bateu na API, ele está fazendo as alterações. E eu gostei bastante porque tudo que ele alterar no texto vem com essa opção. Você consegue, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele deixa você aceitar a sugestão dele ou rejeitar. E aí é por alteração, bem parecido com o Git, com as mudanças que você faz. Então, se eu clicar em aceitar aqui, ele converteu o título para Remote Jobs in Your Inbox e também converteu o levamos as melhores oportunidades até você para We Bring the Best Opportunity Straight to You. Então, ele acertou, foi legal. No Alt, ele também alterou o Alt da imagem, né, que é a descrição da imagem. Então, beleza, rolou, funcionou. Você pode também ir em vamos supor, um novo arquivo e pedir para ele gerar. Então, eu vou falar write a function to sum, para somar dois números inteiros. Two integers in TypeScript. Vamos ver. Beleza, foi bem rápido. É uma função simples, mas ele funciona. Então, a qualidade do que é gerado depende muito do modelo que você está rodando. Aqui eu estou rodando o Mistral, que foi o que eu falei para vocês que é o que eu mais gosto. Vou ejetar ele, vamos rodar o Llama 2 e pedir uma nova tarefa. Na verdade, eu vou pedir a mesma tarefa para ele, só que usando o chat agora. Vamos pedir para ele change the text, the copy to English. Então dá enter. E não funcionou. Vamos ver se eu preciso vir aqui e dar um autodetect de novo, porque como eu mudei o modelo, às vezes ele pode ser que não esteja. Esqueci de iniciar o servidor.
Por padrão, quando você troca o modelo, ele não inicia o servidor, você tem que vir aqui no LM Studio e clicar em Start Server. Então vamos lá, aquele lá estava certo. Cadê? Salvei aqui. Vou voltar no chat e vamos enviar de novo. Aí, ele já fez a requisição para o servidor e só que ele não conseguiu gerar. Ele bateu aqui, mas ele aparentemente não gerou por algum motivo. Vamos ver, explain the code. Esse modelo do Llama 2 aqui não está funcionando muito bem, mas o Mistral foi de boa. E aí tem uma outra forma, caso você não queira rodar nenhum modelo no seu computador, que é através de uma extensão chamada Codeion. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele permite que você, para usuários únicos, codeion.com. Ele é também uma extensão de assistente de código, direto do VS Code, acho que tem para JetBrains também. Você consegue usar ele até no Chrome. E para usuário único, ele é gratuito. Ele só começa a cobrar a partir de para times, se eu não me engano, acho que de 5 pessoas para cima. Parece que o site deles não está carregando muito bem. O Caio comentou que o Tab9 também tem essa pegada. Esse eu não consegui testar, não sei como é que funciona o Tab9, mas o Codeion, ele é bem intuitivo. Eu vou habilitar ele aqui. Aí, essa é a interface dele. Vamos ver se eu consigo fazer download e mostrar para vocês. E, olha que interessante, ele já me sugeriu uma mudança aqui. Ele está sugerindo que eu refatore o código, esse código. Vamos ver aqui se eu consigo replacing code, proposed change. Se eu der um copy code aqui e colar. Bom, não é muito boa essa refatoração dele não. Mas vamos ver se ele... Why is the sky blue? Aqui você pode selecionar o modelo. Base Model deve ser o modelo padrão deles, gratuito. Para você conseguir usar o GPT-4, você tem que pagar. E aí você não consegue rodar o modelo local com o Codeion. Você fica meio que rendido ao modelo dele, que ele já vem por padrão. Deixa eu ver. E no mais, seria isso mesmo. Então eu mostrei como que você faz para rodar um modelo através do terminal, como faz para rodar um modelo usando uma UI mais intuitiva, que é o LM Studio, e se você não quiser rodar local, nem quiser pagar o ChatGPT, tem o Codeion, a página de preço deles aqui não está carregando agora, não sei se eles estão com algum problema lá, mas é gratuito para uma pessoa, tem aqui as funcionalidades. Então, Unlimited Autocode Complete, tem um Chat Assistant dentro do editor, e ele é treinado um data permissiva, né? Isso daqui, muito provavelmente, eles estão comentando que não infringiram nenhuma norma para treinar os modelos, coisa que a gente já sabe que tanto a OpenAI quanto o GitHub Copilot fizeram. E beleza, galera. Essa foi a apresentação. Vocês têm alguma dúvida? Mande agora no chat. Eu vou começar a ler as perguntas. Tem benchmark comparando o Continue e o Copilot? Então, Jordão, na verdade, o Continue ele é só uma ferramenta para você que dá algumas funcionalidades parecidas com o Copilot, né? O que vai fazer a diferença mesmo vai ser o modelo que você vai estar rodando. E você pode inclusive apontar o Continue para o GPT-4, só que aí você precisa pagar ou você precisa configurar a sua chave da OpenAI. Beleza. Como saber o quão pesado é um modelo? Não saquei isso. Para saber quão pesado é um modelo, você fica de olho nos parâmetros deles. Todos os modelos, eles têm uma listagem de parâmetros. Deixa eu acessar aqui o Ollama e o Hugging Face. O Hugging Face está em manutenção, não vai rolar. Beleza.
Mas vamos nos modelos do Olhama. Se a gente acessar o Gema, vamos ver se ele fala aqui. Ó, aqui no Olhama você consegue pedir para ele rodar ou o Gema de 2B, que é bem leve, ou o de 7B, que é o padrão. O de 7B aqui rodou tranquilo, mas se não estiver rodando de 7 bilhões, você pode rodar o de 2B e fazer o teste. No LM Studio, ele também fala. Inclusive, o LM Studio, se você for rodar, ó, por exemplo, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Não, acho que eu não vou nem carregar. Mas se você for baixar um modelo, ele e o seu computador não aguentar, ele não vai deixar você baixar, ele vai te dar um alerta bem grande e vai falar: olha, se você baixar, pode ser que não rode no seu computador. Confie nele, porque eu tentei e não deu bom. Ele vem com essas tags, um modelo que já fala o quanto que precisa. Por exemplo, esse Quen aqui exige no mínimo mais de 8 GB de RAM. Então, se você tem menos de 8 GB de RAM, eu recomendo que você não teste. Se você buscar aqui, vamos buscar pelo Mistral, por exemplo. Fizer uma busca, ele tem os filtros que já vem por padrão habilitado esse Compatibility Guess. Então, se eu remover essa questão, 503. Ah, o Hugging Face está fora, então não vamos conseguir buscar agora. Mas, assim, quando o Hugging Face estiver ok, você consegue fazer a busca dos modelos aqui e você dá o show all. Na verdade, se você buscar pelo Compatibility, ele já vai trazer os modelos que rodariam bem no seu computador. Se você quiser ignorar, você pode colocar no show all. E aí você pode ordenar por mais downloads, mais likes. Eu recomendo que você sempre deixe no mais baixado, que é mais garantia, tem mais gente testando. Beleza. O Thiago perguntou se é possível treinar seus próprios modelos localmente ou usando algum serviço. Thiago, é possível, mas eu acho que você precisa estudar um pouquinho de Python. Eu não sei como é que faz treinar um modelo, nunca testei, mas tem um site, se eu não me engano, que chama Kaggle, que é muito bom para isso. O pessoal treina os modelos lá, eles compartilham um dataset, você consegue baixar uma base de dados, aplicar um modelo, fazer um teste. Então, é uma comunidade de pesquisadores, pessoal mais da área acadêmica de inteligência artificial, que talvez consiga te ajudar. Como saber o quão atualizado é o treinamento? Eu costumo abrir uma janela vazia no VS Code e fazer perguntas no Copilot só para garantir que eu pegue uma resposta mais atualizada do que o GPT, que não pago o GPT-4. Você vai ter que entrar no modelo. Sempre para você saber quão atualizado é, você vai ter que dar uma pesquisada no nome do modelo, que lá geralmente tem essas informações. Por exemplo, no começo, o GPT-3 ele era treinado até 2020, né, na internet, se eu não me engano, a primeira versão do ChatGPT. Aí depois eles treinaram até 2022, aí 2023. Aí hoje eles dizem que não tem mais esse delay. Teoricamente, se você fizer uma pergunta dele para ele atual, ele deveria conseguir responder, mas não é muito verdade. Eles já erraram várias vezes. Felipe FDS. Mostra as extensões do code de novo, por favor. Beleza, são duas extensões. É a continue.dev. Deixa eu abrir, eu vou mandar o site aqui para vocês no chat. E a codeium.com. Deixa eu ler o resto. A terceira pergunta é mesmo do Thiago ali. Se rola treinar manualmente, que nem eu ouvi tu falar que um cara treinou um livro inteiro. Então, o caso do livro é o seguinte: o Google ele tem a Gema, né, que eu mostrei para vocês, que é o modelo deles, que é esse daqui, e eles têm o Gemini AI. Na, o Gemini AI Pro, na versão 1.5, que ela não foi liberada ainda para o público, eles têm uma janela de contexto de 10 milhões de tokens. Isso é muita coisa. O modelo mais parrudo da OpenAI, aberto para o público, tem 8 mil tokens. O Google tem um modelo que consegue captar 10 milhões. Para ficar fácil, mais ou menos, um token é mais ou menos uma palavra. Então, na verdade, sei lá, um e-mail, né? Um token e-mail é igual a uma palavra. Tem um cálculo meio maluco lá que eles fazem, mas se você fizer um para um, você consegue entender. Então, ele conseguiria entender mais ou menos uns 7 a 8 milhões de palavras sem perder
a janela de contexto, ou seja, sem precisar alucinar, conseguindo entender. Então, teve um caso de um pesquisador que subiu um livro de biologia inteiro, gastou mais ou menos uns 300 mil tokens, e ele conseguiu fazer, fez algumas perguntas bem específicas sobre o livro, e o modelo conseguiu responder perfeitamente. Teve um outro caso também de uma outra desenvolvedora, que ela subiu um vídeo para o Gemini AI também, dela navegando na internet, pediu para gerar um teste automatizado com Selenium, e ele gerou o código, e aparentemente o código funcionava. Então, quanto maior a janela de contexto, abre-se novas oportunidades para a gente conseguir fazer novas coisas com a IA, né? Ele funciona no IntelliJ, é como plugin? Não sei, precisaria ver se tem a versão Continue para o IntelliJ, Cariane. Não cheguei a usar. Vamos ver. Cleciane perguntou: tem como aplicar essa criação de modelos locais de forma comercial? Tipo, fazer o produto desses modelos e vender para clientes? Cara, ótima pergunta. E sim, tem sim. Eu não consegui mostrar para vocês aqui, mas o script que eu criei com TypeScript, ele fazia a chamada na API local e estava funcionando. Tudo que eu estou rodando aqui é local. Então, se você tiver um servidor e subir um Olhama lá e expor a porta da API desse servidor, você consegue acessar, você consegue criar um produto e vai funcionar. Você só vai ter que ficar atento com a questão do processamento. Né? Se for um modelo muito pesado, você não consegue processar mais de uma requisição por vez. Isso acaba impactando um pouquinho na questão da criação do produto. Para resolver esse problema, hoje em dia tem vários sites que eles alugam GPU, que são placas, você consegue, só que é super caro. Mas se você for ter um uso mais pessoal, eu acho que não tem problema nenhum você rodar localmente. Tem como treinar no modelo com os nossos repositórios, Ale Pinheiro? Então, tem e não tem. Atualmente, como a gente não tem o acesso a Gemini AI, a gente fica limitado à janela de contexto. A janela de contexto do GPT-4 da OpenAI, ele não é muito forte, não é muito grande. Então, não vai caber o repositório inteiro. Existem estratégias para você conseguir gerar um embedding. Embedding é basicamente você passa uma grande quantidade de texto para um modelo. Esse modelo ele vai fazer um mapeamento desse texto numa base vetorial, que eles chamam, e aí essa base vetorial você consegue usar ela quando você for fazer um prompt. Então, meio que vamos pensar o seguinte: o GPT-4 ele tem lá a base de dados dele que foi treinada padrão. Você sobe um PDF como embedding, né? E aí ele vai gerar a base vetorial. E aí quando você fizer um prompt, você fala, ó, usa esse PDF. Então, antes dele ir no conhecimento geral dele, ele vai olhar no seu PDF, mas ele ainda vai ter o conhecimento do treinamento geral. Então, o embed ele é muito bom para você conseguir delimitar um escopo. E existem algumas ferramentas que ajudam tanto na criação dessa base vetorial como no embedding. Boa. Ô, PDF Caio, Ferrari. um Oi. adendo aí sobre a parte de treino. Tem como treinar essas coisas, é um pouco mais complicado. Você vai baixar o modelo, você vai gerar uma base de dados e aí você vai fazer o treino. A gente está conversando com algumas pessoas para a gente preparar umas talks no futuro. Provavelmente para o mês que vem, falando de treino. Tem um rapaz agora aqui no Discord, não vou lembrar o nome dele agora, que ele treinou um modelo focado na parte médica, né? Ele é mais focado, ele trabalha como pesquisador em IA nessa parte médica, e ele treinou um modelo com 30 bilhões, do tamanho de 30 bilhões, né? Então, assim, tem como treinar, vamos dizer, uma segunda etapa, né? Depois que você se acostuma a usar os modelos, rodar os modelos, você pode começar a ver a parte de treinamento. Não é tão simples, acaba que é um pouco difícil, porque tem muita questão de parametrização, não é tão lógico quanto um código que você fala, pô, se eu colocar mais dado aqui vai ficar melhor. Não é tão simples, né? Depende muito da qualidade do dado, para onde você quer ir ou não quer ir. E a gente aí tem de exemplo, por exemplo, o Gemini, quando eles lançaram a geração de imagens, eles tinham algumas restrições lá por demografia, né? Então, pô, tem que ser um pouco inclusivo, tem que gerar pessoas negras, etc. E o modelo ficou completamente zoado. Ele simplesmente não conseguia não gerar pessoas negras por conta de como eles treinaram o modelo, tanto que eles tiraram do ar. E provavelmente vão liberar de novo quando eles resolverem. Então, assim, tem como você treinar para muitos cenários, né? Quando a gente está pensando em criação de produto com IA, uma maneira mais simples de se criar
é utilizando diretamente uma API ou diretamente um modelo já pronto e só usando dele. E o problema disso é que você tem uma curva de complexidade baixa, então é muito fácil alguém te copiar. Então, os produtos maiores com IA, normalmente o que a galera faz é treinar modelos menores específicos, e aí você tem como se fosse um cluster de modelos ali, em que para cada atividade específica ele já está treinado ali um pouco com seus dados e você consegue executar uma situação ou outra. Então, o Google tem o Vertex AI, por exemplo, que é uma ferramenta cloud que você consegue usar, sei lá, identificação de objetos na imagem. Você basicamente entra lá no site e você treina com seus dados especificamente para o que você quer identificar em imagens. Tem o exemplo do Builder.io, que é uma plataforma de low code, né, para gerar. Eu tenho esse Figma, eu quero gerar o código disso. E eu até mandei um vídeo aqui, tá no canal do vídeo, se vocês quiserem eu mando de novo depois. E o cara lá do Builder.io, ele usa o Vertex, e o que ele fez lá no Vertex foi, dado um site, dado um Figma, identifica para mim o que são imagens. E aí ele, com esse input, né, ele fala, você tem que gerar o HTML dessas partes, mas considera que essas outras aqui serão imagens. Então, isso é uma parte importante na solução final do produto dele. Mas é apenas uma parte específica, porque no final ele vai gerar o código e depois ele vai transformar esse código em Svelte, React, Angular, o que você quiser. Então, tem sim como treinar, é uma parte um pouquinho mais complicada, e a ideia aqui na comunidade é que com o tempo a gente comece a falar desses assuntos, a gente está tentando abordar as coisas mais simples, até por limitação nossa, né, a gente ainda não ter treinado nossos modelos, mas é algo que a gente quer começar a trazer pessoas para falar disso pra gente e começar a praticar, interagir, trocar essas ideias sobre essas coisas também. E, óbvio, né, antes de você ir talvez para treinar o seu modelo, algo que pode ser feito, que o Caio citou, é os embeddings, que é o que a gente chama que é um pós-treinamento. Então você aumenta as informações que vai ter ali, só que esse dado ele é adicionado depois de treinado, então não é tão eficiente como se você tivesse imputado esses dados no treinamento, mas para algum cenário funciona. Por exemplo, a galera usa muito para FAQ. Então você consegue usar, por exemplo, a OpenAI, o GPT-4, pegar toda a documentação do seu site, criar aquele sidekick, né, aquele chatzinho na lateral para uma pessoa perguntar coisas. Como que funciona esse produto? E ele consegue ir no FAQ e trazer essa informação para o usuário, porque ele está pós-treinado. O problema de fazer isso hoje na OpenAI é custo, porque quando você vai adicionar os embeddings, quando você vai fazer o fine tuning, isso não é tão barato. E a OpenAI, quem já usou as APIs, tentou construir produto com eles, sabe que assim que você começa a usar, as coisas começam a ficar cara bem rápido. Então, para o nosso uso normal é baratinho, mas para produtos acaba que o preço é alto, e aí acaba que a gente tem que ir para esses modelos pré-treinados para a gente rodar local. E todos os modelos que o Caio mostrou, eles rodam no Olhama, eles rodam no LM Studio, mas você também pode rodar esses modelos direto na tua máquina. Porque o Hugging Faces, né, que estava fora do ar, ele nada mais é do que um GitHub focado em modelos e inteligência artificial. Então, se você pega um modelo lá no Hugging Faces, lê a documentação e executa, ele vai rodar na sua máquina como qualquer outra aplicação. Então, tem vários modelos que você consegue rodar ali que são interessantes. Boa. Tem mais perguntas aí, Boa, Caio? boa, valeu demais. Tem o Flávio Lopes falou, poderia falar mais sobre a interação com o PDF, comentou no Twitter. Sim, vamos lá. Tem um blog, acho que vocês estão conseguindo ver aqui, no blog um dos artigos do site da Olhama é esse daqui, construindo aplicações web powered by com LLM e uma tecnologia client-side. E o que eles fizeram? Eu vou fazer um teste. O Caio acabou de me mandar um PDF. Espero que seja um PDF legal. Estou dando uma olhadinha assim. Esse PDF aqui, uma apostila de Autodesk da Universidade Federal. E eles ensinam como é que você faz para criar um conversador de PDF usando o Olhama. Então, eu acabei de rodar aqui o Mistral. Vou rodar esse código que eles passaram. Beleza, já estou rodando. E aí, ele tem esse demo app. Vamos acessar, que é uma página web, está publicada lá na Vercel, e essa página, ela está conversando, ela está apontando para localhost, né? Então ele pede para a gente rodar esses dois comandos aqui. Vou rodar esse primeiro aqui, deixa eu ir para uma outra janela. Eu já estou rodando o Mistral.
Beleza, vou rodar esse outro comando aqui embaixo. Eu acho que o lugar já está até ok, mas só para garantir. E aí eu vou selecionar o arquivo aqui que o Caio acabou de fornecer para a gente, desse Autodesk Revit, da Open, vou clicar em Embed, e aí ele vai fazer um processamento. Ele disse até que eles comentam que eu posso até fechar o Wi-Fi. Eu não vou fazer isso porque eu estou streamando aqui para vocês, mas ele funciona totalmente de forma local. Eu testei da primeira vez, deu certo, talvez esse PDF seja um pouquinho grande. Um PDF com 72 páginas, acho que talvez demore muito, mas a ideia é que já tem essa aplicação pronta, você escolhe um PDF, sobe, ele vai fazer todo o mapeamento desse PDF, né, vai transformar em uma base de dados vetorial, e aí você consegue conversar com esse PDF. Pô, cara, isso aqui ficou muito grande, se tiver um outro menorzinho pra gente testar, Se você mas procurar por qualquer e-book da Rocket City aí, deve ser umas 3 páginas, pô. Sem querer farpar, cara. Sem querer farpar os caras, claro. sem querer farpar já farpando. Testa com currículo vitae. Pô, pergunta os dados sobre o candidato. Pode ser, eu tenho um currículo aqui, vamos ver. Vou recarregar a página. Vem aqui, tá meus documentos aqui, né? Pera aí, deixa eu jogar para outra tela aqui, que eu não quero vazar isso aqui não. Boa, deixa eu ir lá nos meus documentos, arquivos, currículo, beleza. Posso voltar agora. Então aqui, acabei de selecionar meu currículo, vou clicar em Embed, ele é pequeno, tem 2 páginas, vamos ver quanto tempo ele vai levar. Se vai funcionar ou não. Funcionou, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, give me a summary about the PDF I just uploaded. E vamos ver o que ele faz. Se a gente consegue ver que tá rolando umas requisições aqui, ó, ele tá logando bastante coisa, tá startando o Llama e, ó lá, baseado no contexto fornecido, Caio Borg é um engenheiro de software do Brasil que tem experiência em desenvolver soluções de software usando melhores práticas como TDD e CI/CD, contribuiu com projetos visando tecnologias com C Sharp, MS SQL Server e Node. Um dos suas conquistas mais notáveis foi criar um e-mail system, um sistema de e-mail de alto volume com uma feature de matchmaking, talvez você já conheça isso daqui, tá falando do trampar de casa, usando Node, RabbitMQ, Red e Supabase, que ganhou 6 mil usuários em um mês. Beleza, a gente está com 13 mil agora, vamos embora. Adicionalmente, ele entregou o GPT-3 no VS Code 2 semanas depois da sua release. Isso aqui é verdade. Eu tenho uma extensão de VS Code que está abandonada, que chama GPT Coder. Ele também desenvolveu uma extensão popular chamada VS Code Autosave, que tem 30 mil usuários. Eu acho que já tem 60 mil, hein? Beleza. However, there is no information in the context about a PDF that was uploaded. Pô, ele simplesmente respondeu tudo que eu perguntei e aí depois ele deu essa desculpinha aqui que não tem informação, né? Mas acho que talvez ele converta isso em texto, então ele não entenda que é PDF. Mas isso aqui funciona. Isso aqui eu acho que é sensacional. E eu acho que já é um caso de uso para muitas empresas. Porque você não precisa. Vamos supor que essa empresa ela tem uma documentação. A gente sabe que é difícil, né? Mas vamos imaginar que existe uma empresa que faça uma documentação dos processos e do código, boas práticas, e ela não queira subir isso para OpenAI ou para Microsoft. Ela consegue pegar um servidor, rodar o Llama, acessar esse site. Ela nem precisa criar uma aplicação, já está feita. É só acessar esse link já vai se conectar com o localhost, ninguém mais vai ter acesso, ela pode tirar o Wi-Fi dessa máquina que vai funcionar, deixar o acesso só local. Então, é maneiro. Existem ferramentas pagas hoje em dia. Uma delas é a PDF.ai, que é de um cara que eu sigo no Twitter, que ele é que a gente chama de indie hacker, que é uma pessoa que criou um produto sozinho. E vamos ver o preço dela. Então, ó, ele cobra $10 por mês por 100 PDFs e tem 5 mil perguntas de limite.
Se eu não me engano, acho que atualmente ele lucra US$ 50.000 por mês com essa ferramenta. Então, se as pessoas soubessem que dá para rodar local, elas não precisariam pagar ele, porque eu acabei de mostrar aqui que dá. E eu acho que dá para fazer com PDFs maiores também, só que ele demora um pouquinho mais, porque ele tem que mapear todo o PDF. Beleza, Felipe Ferreira mandou o currículo dele aqui, vou baixar e vamos ver o do Felipe Correia, só para vocês verem que eu não tô roubando Não, aqui, não não tem tá nada. mocado, né? Não, não tá mocado, galera, não é mentira. Se alguém quiser, inclusive, levantar a mão e subir aqui no palco para perguntar ou falar alguma coisa também, galera, pode ficar à vontade. E terminando aqui, provavelmente a gente vai para um bate-papo aqui, a gente tem uma conversa mais dinâmica também. Volte Felipe Ferreira. Vou pedir um resumo aqui, que é o mais básico, né? Felipe Ferreira, também conhecido como Felipe B. Silva, é um desenvolvedor back-end com conhecimento sólido em áreas adjacentes à segurança da informação, comunicação entre serviços e bancos de dados. Ele tem experiência desenvolvendo APIs REST usando arquitetura de microserviços e metodologias como TDD e Domain Driven Design, DDD, famosa arquitetura hexagonal. A sua linguagem nativa é o português e ele é fluente em inglês. Seus projetos incluem um teste de integração, um projeto acadêmico chamado Ao Ensino da Robótica, onde ele usou Arduino C para controlar um braço robótico para explicar conceitos físicos e projetos pessoais em 2024. Em adição, ele também trabalhou num bot musical chamado Tim Maya Bot, muito legal, usando JavaScript e Discord JS, e um outro projeto chamado Tetris 333, também em 2020. Sua experiência em tecnologia inclui C++, Python, SQL, linguagens parecidas com SQL, InfluxDB, SCONS, PRO, GNU Linux, TypeScript, React, Gatsby, GraphQL e JavaScript. Ele graduou na Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande. Oh, legal. Com um diploma em Telematics, não sei o que é Telematics, entre 2017 e 2021. Pô, e bacana, o Felipe acabou de falar que esse PDF que eu acabei de subir está em português. Então ele entendeu. Vamos perguntar em português. Me diga algo legal sobre o Felipe. Vamos ver, hein? Ó, não sou eu, estou perguntando para o modelo, não sou responsável pelas respostas. Espero que ele. Olha lá, ele não quer responder. Mas ele não responde em português, mas ele entende pelo menos, né? Vamos ver. Responda em PTBR. É recomendado consultar um profissional qualificado. Beleza. Olha lá, olha lá. Funciona, cara. Acho que é muito. É o Mistral que está rodando aqui, né? Então ele entende um pouquinho. De primeiro ele não quis responder, mas legal. Não, não é 100%. O Mistral responde bem em PTBR. Aí é um pouquinho do prompt engineering, né? Que também é outra coisa que É, quando a gente está com criando certeza. produto, a gente acaba usando muito, né? Saber um bom prompt. Inclusive essa semana, estava conversando com o Lincoln, não sei se a galera conhece o Lincoln do Twitter, ele está fazendo um produtinho usando a API do GPT-4 e lá na empresa deles. E aí ele compartilhou um pouco do que eles fazem lá com prompt engineering. E caralho, mano, tipo assim, muito, tipo assim, nível alto, quando você tem, quando você domina bem um assunto, você sabe bem o que você quer perguntar e como você quer que ele responda, você, e aí entra, né, o prompt engineering, cara, você consegue extrair muito mais qualidade das respostas e da ferramenta, né? Então, óbvio, quando muita gente usa o ChatGPT ali no mínimo, né? Eu mesmo, muitas vezes eu estou usando no mínimo. Mas com um bom prompt engineering, você consegue ter resultados muito melhores. Tanto que tem várias soluções, várias aplicações hoje com pessoas ganhando dinheiro, que nada mais é do que um prompt engineering ali por trás, porque o cara tá só batendo na OpenAI. Bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa para adicionar? Eu queria agradecer a todo mundo aí que colou
uma toque. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem. A gente vai descer para uma sala de bate-papo agora no Discord. Quem quiser abrir o mic também fica à vontade. E é isso. Valeu aí todo É isso aí. mundo. Obrigado, galera. É Bora nóis. lá pra Tamo salinha junto. lá. Muito obrigado. Valeu. Boa noite.